Vamos começar a exposição. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 19. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 8. A palavra de Deus diz: No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali diante do monte. Logo, Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: Vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas da águia e os trouxe para junto de mim. Agora, se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhe expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. O povo todo respondeu unânime: Faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Esta é a palavra de Deus. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, mais uma vez, Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui nessa noite para louvar e adorar ao Seu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui para ouvir da Tua palavra. Por isso, nessa noite, eu peço a Ti, Pai, que o Senhor ministre ao coração dos meus irmãos na mesma medida em que está ministrando diretamente no meu. E que o Espírito Santo possa caminhar e falar ao coração dos meus irmãos essa noite. Que as minhas limitações de fala e conhecimento não atrapalhem o mover do Teu Espírito Santo, mas que essa noite, Pai, nós possamos lembrar que é tudo sobre Jesus e que seja tudo sobre o Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, como vocês sabem, estamos numa série intitulada Aliança. E esta série nós estamos explorando as alianças que Deus fez durante toda a história da redenção, e que Deus estabeleceu com o seu povo. E essas alianças, elas em primeiro lugar revelam o coração de Deus, a sua santidade, o seu amor e um desejo ardente de se relacionar com o seu povo. Em cada uma dessas alianças, é interessante que se você acompanhou essa série até agora, você descobriu que Deus ele escolhe entre o povo uma pessoa, escolhe o seu mediador para representar o seu pacto, permitindo que nós pudéssemos compreender de forma mais profunda quem Ele é. E que por meio dessas alianças, Deus vem desenhando o caminho para a plenitude do seu plano redentivo. Como você já viu, nós passamos por 2 alianças. A primeira delas, a aliança noética, a primeira aliança. Depois, nós na semana passada, passamos pela aliança abraâmica, que é a aliança que dá origem ao povo de Israel. Esse povo que nós vamos falar hoje. E hoje nós chegamos à terceira aliança. A aliança que é mediada por um homem chamado Moisés. E não somente isso, como está aqui no título, aliança mosaica. Esta aliança que nós vamos falar hoje é uma das alianças mais fundamentais na história da redenção. Porque é na aliança mosaica que nós vamos ver Deus trabalhando as regras de convivência, as leis que seriam aplicadas ao povo. E é na aliança mosaica que nós vemos de forma mais contundente a aliança que vai caminhar para levar para a nova aliança, preparar o caminho para a nova aliança que seria feita em Jesus Cristo pelo seu sangue. Agora, assim como todas essas alianças, existiam ali regras e benefícios. E as regras que Deus colocava era para que o povo, de alguma maneira, obedecesse fielmente a sua aliança e pudesse desfrutar e usufruir dos benefícios que a aliança tinha. Nós vemos isso logo no começo dessa porção que nós lemos, no versículo 5, quando Deus diz: Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança. Na aliança mosaica,
obediência e zelo pela aliança são os deveres principais de Deus, que Deus deixa ao seu povo, e por meio do cumprimento dessas regras e desses deveres, eles seriam ricamente abençoados. Santo Agostinho, comentando sobre a aliança mosaica, sobre a definição do que seria a aliança mosaica, ele diz a seguinte frase: a aliança mosaica é parte de um plano mais amplo de Deus, que aponta para a vinda de Cristo e a sua nova aliança. E ele nos lembra que a lei nos foi dada para que a graça fosse buscada. E a graça nos foi dada para que a lei fosse cumprida. Ou seja, o que ele está dizendo é que a lei não era um fim em si mesma, mas um guia que conduziria o seu povo a uma compreensão muito clara. A lei mosaica joga na cara do povo algo extremamente importante, extremamente claro, que é: vocês não são capazes de cumprir a lei. Vocês precisam de um Salvador. Essa graça que Agostinho está falando na sua definição é a graça que torna possível o cumprimento da lei. E essa graça, ela nos foi dada plenamente em Jesus Cristo. Sem essa graça, nós hoje viveríamos em plena desgraça, pois sem a graça não seria possível o cumprimento da lei. O que a gente tem que entender, meus irmãos, é que somente pela graça em Cristo Jesus nós podemos nos achegar mais perto de Deus e nos parecer mais perto com Cristo. Porque Ele foi o homem que cumpriu todos os deveres e todas as regras da lei sem nenhum erro, sem cometer nenhum pecado. E aí, quando nós olhamos para esse início de texto e entendemos que a aliança ela é um fruto de deveres e benefícios, e nós entendemos que somente pela graça de Cristo nós conseguimos cumprir a lei, a minha pergunta para vocês, que fica para mim nesse início de sermão, é: como está a nossa vida com Cristo? Afinal, se essa graça ela emana de Cristo, se o centro desta graça é o próprio Cristo, como está sendo a nossa vida com Deus nesse primeiro mês de 2025? É interessante que, se nós caminharmos pelas alianças, nós vamos ver que elas não são substitutivas. Não é porque agora nós temos Deus dando a Moisés a sua aliança, que a aliança de Abraão e a aliança de Noé, elas foram anuladas. Pelo contrário, elas são uma sequência, elas são um caminho, como eu disse, que leva você a entender que tudo no final vai desembocar ali na nova aliança, vai chegar até Jesus Cristo, a nova aliança. E quando nós falamos de aliança, me veio uma ilustração que ela é muito, muito simples e até mesmo muito óbvia. Quando nós olhamos para a aliança, o casamento, ele reflete muito bem o que Deus está fazendo com o seu povo. Porque no casamento nós também temos deveres e benefícios com o nosso cônjuge. Afinal, nós dissemos no altar: na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, e aí você tem todo o restante dos deveres. E é interessante porque quando nós cumprimos esses deveres, quando nós realmente olhamos para o nosso esposo e nos entregamos de forma sacrificial, nós usufruímos do benefício da vida a dois. Assim também é a aliança com Deus. O povo precisava cumprir alguns deveres para conseguir usufruir dos grandes benefícios que o Eterno tinha com eles. E agora, dando este pequeno contexto, eu quero tentar mostrar a vocês que a aliança mosaica, ela nos comunica 3 coisas. E eu já vou dar os pontos do meu sermão a você, se você não ficar ansioso. O primeiro é o chamado. Deus, ele chama um povo. O segundo é o compromisso. Deus, ele dá deveres e responsabilidades para o povo. E o terceiro é a comunhão. Mas antes de entrar nos pontos e a gente realmente descer versículo a versículo, expor esse texto, eu preciso contextualizar você do que é e de
do que é o livro de Êxodo. Qual é o contexto em que o livro de Êxodo se apresenta para que a gente possa chegar nessa cena em que nós lemos de Êxodo 19 com um entendimento um pouco maior sobre quem Deus é. O livro de Êxodo, nos capítulos de 1 a 12, ele nos vai lembrar do povo no Egito, sendo oprimido pelo faraó, e ali nós temos as pragas sendo apresentadas a nós. Depois, de 13 a 15, nós vamos ver o mar se abrindo, o povo passando entre o mar, a coluna de fogo guiando o povo à noite, aquecendo o povo, e de manhã nós temos a nuvem protegendo contra o sol. Afinal, o povo estava caminhando no deserto. Dos versículos 16 e 17, nós temos o maná descendo dos céus. E o povo reclamando que estava querendo outro tipo de alimento. E aí Deus mandando as cordonizes. E por fim, saindo água da rocha. No capítulo 18, nós vemos Jetro, o sogro de Moisés, dando alguns conselhos a Moisés. De como ele deveria lidar com o sistema de liderança, como ele deveria lidar com o seu povo. E aí em 19 nós chegamos nessa aliança mosaica no Sinai. O livro de Êxodo, meus irmãos, ele é um bálsamo nas nossas vidas. Ele deveria ser um bálsamo nas nossas vidas. Porque no livro de Êxodo, nós conseguimos chegar à conclusão de que mesmo quando nós estamos passando por momentos mais difíceis da nossa vida, quando parece que o caos impera em nossas vidas, nós temos um Deus que está cuidando de nós a todo tempo. Por mais que o povo estivesse no deserto, por mais que o povo estivesse sofrendo, havia um Deus cuidando de todos os detalhes. A aliança mosaica não somente é essa que vai organizar o povo, trazendo regras de vivência, mas também é essa que vai apontar diretamente para a nova aliança. Tendo este contexto, agora sim, eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta. Nós vamos caminhar versículo a versículo deste livro, desta porção que nós lemos, e tentar chegar nesses 3 pontos que eu comentei a vocês. Do versículo 1 ao versículo 4, nós temos Deus chamando um povo. E disse assim, no versículo 1, no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Vemos que o povo ele tinha saído há 3 meses, e é interessante que é este povo que estava caminhando, que tinha visto a forma gloriosa e o poder magnífico de Deus, porque eles foram libertos do Egito, eles viram as pragas acontecerem, eles passaram pelo mar, eles viram o maná descer do céu, a coluna de fogo que desceu do céu, e eles viram a água sair da rocha. Então, se tem um povo na história que vai poder dizer que viu de forma plena a glória e o poder de Deus, é esse povo. Na sequência desse texto, deste capítulo, nós vamos ver que o Monte Sinai, ele não é só palco dessa preparação da aliança mosaica, mas ele é palco também de um Deus que entrega das suas próprias mãos, às mãos de Moisés, os 10 mandamentos. Agora, o Sinai não é um monte desconhecido a Moisés. Nunca foi. Porque lá em Êxodo, no capítulo 3, Deus já havia dado a Moisés a diretriz para onde ele iria. E diz assim o texto de Êxodo, Deus afirmou, eu estarei com você. E esta é a prova de que eu sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Deus já havia dado esta direção, não era algo novo a Moisés. Após eles acamparem na beira do Sinai, Moisés foi ter o seu momento, o seu encontro pessoal com Deus. No versículo 3 diz, logo que chegou, Moisés subiu ao monte para se encontrar com Deus. Quando Moisés sobe ao monte, inicia-se então a preparação desta nova aliança, desta aliança com Moisés, dada por Deus. E Deus ele inicia a sua aliança lembrando para quem era, de quem era o povo. E ele diz assim, diga o seguinte aos descendentes de Jacó. Se você estava aqui na semana passada, você lembra que o pastor Sérgio ministrou sobre a aliança abraâmica. E é exatamente aquele povo
que ele falou, que é este povo aqui que Deus está falando. Aos descendentes de Jacó, aos filhos de Abraão, ao povo de Israel. E é interessante porque nas alianças anteriores que foram feitas, e assim como nessa, a essência que Deus pede ao seu povo é uma só: fidelidade. E nós vemos que mesmo vendo tantos atos milagrosos, sendo acompanhado por um Deus de perto, me parece que o povo não consegue cumprir essa exigência. Quando nós olhamos para as alianças anteriores, assim como essa, nós vamos ver que o povo, em alguma medida, eles quebram as alianças. Então nós vemos em Gênesis 11 o povo construindo a Torre de Babel, com a prerrogativa de chegar até o céu, de se chegar até Deus. Nós vemos a aliança abraâmica sendo quebrada em Josué 5:5, quando diz que naquele momento o povo já não estava mais circuncidando os seus infantes, sendo que uma das prerrogativas da aliança abraâmica era a circuncisão. E nós vamos ver neste texto ainda que o povo quebra a aliança com Moisés, de Deus com Moisés, em Êxodo 32, quando o povo constrói um bezerro de ouro. Eu não sei você, mas eu me vejo muito no povo de Israel em alguns momentos, porque muitas vezes, quando as coisas apertam, eu olho e vou seguir pelas minhas próprias forças. Eu tento agir de acordo com os meus próprios planejamentos, com as minhas próprias estratégias, esquecendo não somente quem Deus é, mas também do seu poder e da sua glória. Eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei como você inicia o seu ano de 2025, eu não sei quais são as suas dores, eu não sei o que você está passando, mas o que eu quero dizer a você, meu irmão, é que você tem um Deus que fez uma aliança com você. E dentro dos termos dessa aliança existe uma promessa que diz: seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não importa a situação que você está passando, a complexidade da sua vida, das dificuldades que ela tem, lembre-se sempre que o Senhor é contigo por onde quer que andares. E é exatamente esse senso de cuidado e proteção que Deus traz à lembrança ao povo de Israel. No versículo 4, Deus diz: transportei sobre as asas da águia. E essa imagem que Deus cria para o povo de Israel é uma conexão direta com alguns textos do Antigo Testamento, como Deuteronômio 32:11 e Isaías 40:31. Mas que, em última análise, estão demonstrando de forma fiel que Deus está sempre cuidando e protegendo o seu povo. E isso reflete de forma perfeita a forma amorosa, poderosa e cuidadosa com que Deus guiou o seu povo desde o Egito até a terra prometida. Agora é interessante, porque no final desse versículo, Deus diz assim: transportei-os nas asas da águia, para quê? Para trazê-los junto de mim. Deus está fazendo uma conexão relacional entre o povo e ele, cujo objetivo não era apenas libertar o seu povo em um movimento físico, retirando eles de um lugar e colocando eles em outro. Não, Deus estava construindo uma relação, criando um movimento espiritual e relacional. Ele libertou o povo para que eles pudessem se tornar o seu povo e, a partir disso, viver em comunhão e obediência. A aliança é um convite pessoal de Deus a nós para um relacionamento mais profundo e mais íntimo. E é aqui, a partir daqui, nesse momento, em que nós vamos ver que Deus ele começa a preparar o terreno para entregar ao povo quais seriam esses compromissos, esses deveres e esses benefícios. E quando nós olhamos para o versículo 5, nós começamos já logo de começo já ver quais eram os deveres que o povo deveria fazer. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança. 2
deveres deveriam ser feitos pelo povo para usufruir desses benefícios. E o primeiro deles era obedecer. O termo hebraico aqui é um termo até conhecido, falado, chama chamá, em que a sua tradução mais fiel significa ouvir atentamente e agir em conformidade. Ou seja, o que Deus está pedindo ao seu povo é: parem, escutem com atenção o que eu vou dizer e façam tudo o que eu mandar. Esse era o grande problema do povo de Israel. Obedecer era algo extremamente difícil a esse povo, mas mesmo assim, Deus estava construindo uma aliança onde o primeiro dever era a obediência. E o segundo era: guardem a minha aliança. Guardar, não somente obedecer, mas também guardar no mais profundo do seu coração, a fim de que eles tivessem um lugar onde buscar todos os dias e reviver as alianças e os compromissos que Deus tinha. O que Deus está dizendo ao seu povo, em resumo, é: obedeçam a tudo o que eu disser a vocês, e que as minhas palavras sejam guardadas dentro do seu coração, para que vocês relembrem todos os dias os compromissos desta aliança. Porque somente assim, somente cumprindo estes deveres, vocês poderiam usufruir dos benefícios. Mas, Sandro, quais eram esses benefícios que Deus iria dar ao povo? O primeiro deles está no próprio versículo 5. Vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Deus estava chamando o povo de Israel para ser um povo exclusivo. Esse termo, o termo original para tesouro pessoal, significava que era algo precioso, reservado. Ou seja, Deus está dizendo a Israel: eu os escolhi entre todas as nações da terra para serem mais do que um povo, para serem o meu povo, o meu tesouro pessoal. Deus escolheu um povo para se relacionar de forma mais profunda, porque na sequência em que ele diz meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ele dá um pequeno parênteses: embora toda a terra seja minha. Deus deixa claro que ele é dono de tudo e dono de todos. Nenhuma nação não é do Senhor, mas Deus escolheu, Deus elegeu um povo para se chamar de seu povo e se relacionar de forma mais profunda e mais íntima com eles. Hoje, esta aliança em Cristo Jesus faz com que essa intimidade tão profunda ela seja ampliada, não mais de um povo de uma determinada região, mas sim a um povo que foi remido pelo sangue de um homem, de Jesus Cristo. Vocês também serão para mim sacerdotes, um reino de sacerdotes. Mais que um povo exclusivo, Deus elegeu um povo. Na narrativa sacerdotal do Antigo Testamento, se você caminhar pelo Antigo Testamento, você vai ver que Deus ele escolhia homens para mediar a sua conexão com o povo. Então nós tínhamos o sumo sacerdote que entrava no templo e levava no Santo dos Santos os sacrifícios para que o povo pudesse se relacionar com Deus. Agora, o que Deus está dizendo é que não é mais sobre um homem, não é mais sobre um sacerdote, mas existe um povo, um reino de sacerdotes. E este povo de Israel seria o mediador entre Deus e não mais a um povo, mas entre todas as nações. E se a gente está falando de eleição, nada mais justo do que ver a definição de João Calvino sobre exatamente esse termo, reino de sacerdotes e nação santa. Calvino diz assim: o chamado de Israel para ser um reino de sacerdotes e nação santa é o resultado da graça eletiva de Deus, e não devido a qualquer mérito por parte deles, mas sim com o objetivo de trazer glória ao nome de Deus e abençoar todas as nações.
O povo de Israel não tinha nenhum mérito para ser escolhido como povo da aliança. O povo de Israel, pelo contrário, como eu disse, é um povo que é complicado, tem as suas dificuldades de obedecer. Mas mesmo assim, Deus elegeu um povo, o povo de Israel, para serem esses mediadores entre ele e as nações. Sendo este povo eleito, Deus está cumprindo um dos mandamentos, uma das promessas que foram feitas lá na aliança abraâmica. Em Gênesis 12:3, quando diz assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Serão abençoados. Vocês agora são esse reino de sacerdotes, são esses mediadores que mediarão a graça, que mediarão a minha conexão e a minha relação com todas as nações. Mas mais que um povo exclusivo, mais que um povo eleito, também um povo santo. Vocês serão chamados de uma nação santa. Essa exigência, ela vai muito além do cerimonial. Deus não estava apenas fazendo um cerimonial com esse povo, mas ele estava separando este povo para ser uma nação santa, para ser um povo que de total obediência e que demonstrasse essa obediência como sinal dessa aliança. Essa frase, nação santa, ela revela o propósito redentor de Deus para Israel. Afinal, ele chamou um povo para refletir o seu caráter, refletir a sua essência. Assim como ele faz conosco hoje. Nós temos que ser mais parecidos com Jesus para refletirmos quem ele é. E refletir quem Deus é, a essência de Deus é a santidade. E é por isso que nos termos da aliança, ser santo era um benefício que seria usufruído. Ser santo é esse cumprimento da lei e a gratidão pela aliança que foi dada pura e exclusivamente pela graça. Outra atribuição que nós podemos ter para essa frase é o fato de que ela reflete uma obediência direta à resposta da eleição de Deus para com esse povo, pois esse convite para ser santo não foi dado por mérito. O povo não tinha mérito algum para receber esse título, mas foi dada unicamente, exclusivamente pela graça de Deus. E é por esse motivo que a obediência à lei era essa maneira que o povo tinha de demonstrar a sua gratidão e a sua fidelidade a esta aliança. Porque ela revela como Israel deveria viver de forma separada, de forma santa, em total contraste com a cultura e com as práticas das outras nações. Se este povo foi chamado, e se a partir de ser chamado ele tinha deveres e também benefícios, no final, esta aliança ela comunica sobre comunhão. Versículos 7 e 8 diz assim: Moisés voltou e convocou as autoridades do povo e lhe expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar. E o povo respondeu de forma unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Conectando ainda um pouco com a ilustração sobre a aliança que eu trouxe no começo desse sermão, nós temos a comunhão como esse fruto de interação. Quando estamos casados, o que mais acontece, ou o que deveria mais acontecer, é essa interação entre o casal. E sem essa interação não existiria comunhão, porque é por meio da interação que nós temos com o nosso cônjuge intimidade e também comunhão. E aqui na aliança mosaica é a mesma coisa.
O texto está nos mostrando que existe uma conexão relacional, em primeiro lugar, entre Deus e Moisés, no versículo 3, porque diz, e o Senhor o chamou do monte. Deus chama Moisés do monte para ir se relacionar com ele. Depois, entre Moisés e o povo, no versículo 7, que diz, Moisés, voltando, convocou as autoridades do povo e lhes disse. A interação entre Deus e Moisés, Moisés e o povo, e o terceiro entre o povo e Deus, porque o povo todo respondeu de forma unânime. Perceba que existe em todo momento da aliança uma interação entre Deus e o povo, entre Moisés e Deus, entre Moisés e o povo. Nós somos chamados a vivermos uma aliança de profunda comunhão e intimidade com Deus. Porém, para que isso aconteça, é necessária a interação. E aí é que fica a pergunta: como está a nossa vida devocional com esse Deus? Como nós temos parado um tempo da nossa agenda para se comunicar com Deus, para interagir com Deus? O Baruch tem uma música muito interessante que diz o seguinte: ano novo, vida nova. Mas se a gente não for diferente, tudo continua sendo igual. Como está o seu relacionamento com o Senhor? Como que você iniciou o seu ano de 2025 interagindo com Deus? É interessante porque nas viradas de ano, nós cristãos sempre temos as promessas que fazemos, e entre elas, dentro dos nossos planejamentos, sempre tem ler a Bíblia toda durante o ano, ter um tempo a mais com o Senhor, fazer mais devocionais em família com Deus. E tudo isso é muito bom, tudo isso é muito importante, tudo isso é essencial. Mas a pergunta é, como que realmente nós estamos realizando esses planos? Como tem sido a nossa interação com Deus? Porque, meus irmãos, eu acho incrível o que Deus comunica ao seu povo. E sobre esse ponto, eu não sei se eu estou conseguindo chegar na totalidade, na profundidade dessa interação, dessa relação com Deus. Mas Deus diz em Jeremias, ele diz o seguinte: então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. E o mais impressionante disso tudo é que Deus diz: eu me deixarei ser encontrado por vocês. Eu não sei se eu estou conseguindo chegar nessa profundidade, mas Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de tudo e de todos, aquele que pode resolver todas as situações que acontecem em nossas vidas, Ele está dizendo a nós: vocês me procurarão e eu me deixarei ser encontrado por vocês. Agora perceba que o texto de Jeremias, ele é um movimento extremamente relacional, onde Deus diz: vocês clamarão a mim, vocês virão a orar a mim, vocês me procurarão. E na medida em que há essa interação, eu, Deus de vocês, me deixarei ser encontrado por vocês. Me deixarei ser encontrado por vocês. Agora, caminhando para o final, porque meu tempo já se vai, existe uma verdade nesse texto muito dura a nós. E ela está no versículo 8. O povo respondeu a Deus e disse: faremos tudo o que o Senhor ordenou. O grande ponto é que Deus sabia que este povo era incapaz de cumprir aquilo que eles estavam falando. A lei nos foi dada por Deus não na certeza de que nós, meros humanos imperfeitos e pecadores, cumpriríamos o que ela estava propondo. Mas a lei joga na nossa cara a necessidade de que nós precisamos de um Salvador, porque nós somos incapazes de, como seres humanos, cumprir aquilo que Deus pede a nós. Se você for ver, como eu disse a você, este povo que em Êxodo 19 falou de forma unânime,
faremos tudo o que o Senhor disse. De forma arrogante, disseram isso. No capítulo 32, Arão, o sacerdote do povo, que em Êxodo 19 sobe com Moisés até o monte. Este Arão, ele olha para o povo e diz: me tragam todas as suas peças de ouro. Nós vamos derreter e construir um bezerro de ouro. E mais do que isso, este povo que viu a glória e o poder de Deus, no versículo 4 do Êxodo 32, Arão diz para eles assim: eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Nem demorou tanto para essa arrogância toda de faremos tudo que o Senhor disser cair por terra. A lei mostra a nós que nós somos incapazes. A lei, ela mostra a nós que nós necessitamos de um Salvador. E é aí que entra Jesus. E é aí que entra esse mediador perfeito. É aqui que entra o Moisés maior. Aquele que cumpriu todos os mandamentos da lei, sem pecar. Cristo cumpriu aquilo que eu e você deveríamos cumprir, mas somos incapazes de fazer. Agora Deus não precisa mais chamar de cima do monte alguém para subir, porque o mediador perfeito, o sumo sacerdote, está assentado à direita do próprio Deus. E é Ele que media a nossa relação com Deus. É por meio dele que viria e virá a nova aliança. É por meio desse Cristo que ele, pelo seu sangue, que nós somos libertos da escravidão e nós temos uma reconexão com Deus o Pai. A nossa aliança, a nossa interação, a nossa intimidade e a profundidade desta intimidade, ela é dada por meio do sangue de Jesus. A aliança em Cristo Jesus, ela é um convite do Redentor para nos parecermos mais com Ele e termos uma relação mais profunda com Deus. Esta é a essência do Evangelho. Cristo nos redime não apenas para nos libertar de algo. Cristo, Ele nos redime para nos levar diretamente a Ele. Assim como Deus transportou o seu povo de forma protetora e cuidadosa nas asas da águia, Cristo, por meio do seu sacrifício e do seu sangue, nos transporta diretamente a Ele, nos reconecta diretamente a Ele, ao seu amor, à sua presença. Não é só sobre Moisés, não é sobre o povo de Israel. É sobre Jesus, o Moisés maior, aquele que nos convida, por meio do seu sangue, a termos uma relação mais íntima e mais profunda com Ele. O que a gente precisa entender, meus irmãos, é que essa história do povo de Israel, ela tem muita conexão com a nossa vida no dia de hoje. Porque é nos momentos onde o caos impera. 2025 iniciou há 26 dias. E muitos de nós já vivemos coisas aqui que são muito difíceis. Vivemos situações na nossa vida que tiram a gente do nosso prumo. E existem ainda 12 meses, 11 meses para serem vividos. E a mensagem deste povo, dessa história, é que mesmo nos momentos mais caóticos, mesmo nas situações mais difíceis, mesmo quando nós tivermos que atravessar o deserto, mesmo quando tudo parecer mais escuro possível, há um Deus com um braço forte para nos guiar. Há um Deus que olha para nós e diz assim: não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu fortalecerei você e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa.
Meu irmão, a vida não vai ser fácil. As dificuldades vão aparecer. Mas a mensagem de Deus para nós, nesta aliança, é: eu estou com você. Eu cuidarei de você. Não temas. Por isso hoje, eu espero que você saia daqui essa noite, você que está nos vendo de casa, possa ir descansar com a certeza de que o Deus Todo-Poderoso, esse que é Criador dos céus e da terra, Criador de todas as nações, tem um propósito com essa aliança. Tem um propósito fiel com esta aliança, que é a de ter um relacionamento mais íntimo e mais profundo com você, te chamando para ser o seu povo, tesouro pessoal, intimidade e interação com você.